Muitos estão esperando que sua vida mude sozinha, que um dia, como por mágica, tudo faça sentido, que a motivação apareça, que o medo desapareça, que a energia surja do nada, mas não funciona assim. A transformação não é um evento místico, é uma declaração de guerra contra tudo o que te limitou até hoje. E se você for capaz de se comprometer com uma semana de foco absoluto, uma semana sem desculpas, sem distrações, sem desistências, você vai olhar para trás e não vai se reconhecer. Você não precisa mudar tudo. Só precisa decidir que não vai mais tolerar continuar sendo quem tem sido. Aquele que adia, aquele que duvida, aquele que se esconde atrás do próprio potencial sem usá-lo. Hoje você tem a chance de se reescrever, de se reconstruir, de se desafiar até o ponto em que cada dia se torne uma prova de caráter. Não se trata de ver no que dá, se trata de agir com estratégia, com intenção, com coragem. Se você está cansado de sentir que avança e recua, se já não aguenta mais se ver preso nas mesmas desculpas, se sabe que pode ser muito mais, mas não sabe como quebrar o ciclo, este é o momento. 7 dias. Apenas 7. Para se mover diferente, pensar diferente, responder diferente. Fique comigo, porque vou te mostrar como sair do piloto automático e assumir o controle total. Isso não é motivação vazia. É o plano que pode mudar sua vida, se você o executar com decisão. Antes de começar este vídeo, quero que faça algo poderoso. Escreva nos comentários esta frase: hoje eu me reinvento por completo. Sou estoico. Faça isso com intenção, não só com os dedos, mas com o coração. Que esse seja o seu primeiro passo, sua declaração de mudança, seu compromisso público com você mesmo. Porque quando você escreve uma decisão, ela se torna real. E esse simples ato pode marcar o início de uma nova versão de você. Escreva agora e que comece sua transformação. Número 1. 7 dias de constância plena são suficientes para começar a derrubar velhos padrões. 7 dias. Isso é tudo o que você precisa para começar a reescrever sua história. Não são 7 meses, nem 7 anos. 7 dias de disciplina verdadeira, de presença total, de decisões conscientes podem fazer mais pela sua transformação do que todo um passado de tentativas fracassadas. O problema nunca foi que a mudança leve muito tempo. O verdadeiro problema é que você vive fragmentado, com a mente dispersa, agindo no modo automático, repetindo padrões que herdou ou aceitou sem questionar. Mas se durante uma semana você escolher conscientemente cada pensamento, cada movimento, cada palavra, o velho começa a ruir. E algo novo, mais firme, mais claro, mais forte, começa a emergir. Não subestime o poder da intenção mantida, porque a maioria vive acorrentada, não por grandes fracassos, mas por pequenas decisões inconscientes que se repetem todos os dias. Acordar sem direção, comer qualquer coisa, reagir em vez de responder, adiar o que é importante, fugir do desconforto. E quando esses atos se repetem por anos, convencem você de que essa é a sua identidade. Mas não é. É apenas o reflexo do que você tem tolerado. E agora você tem a chance de interromper esse ciclo. Faça um pacto com você mesmo. Apenas por 7 dias. Acorde cedo antes que o barulho do mundo te envolva. Tome o controle da sua atenção desde os primeiros minutos. Respire com intenção. Mexa seu corpo. Observe seus pensamentos sem julgá-los. E então comece a escolher. Escolha como você se fala, o que você consome, o que você prioriza, o que você tolera. Escolha agir a partir da visão da pessoa que você quer se tornar, e não a partir do impulso de quem você foi ontem. Durante esses 7 dias, você não precisa ser perfeito.
precisa estar consciente, estar desperto, estar presente. Toda vez que quiser voltar ao padrão antigo, pare, respire. Lembre do seu compromisso. A mudança não acontece porque você não sente mais tentações. Acontece porque desta vez você escolhe diferente. Porque decide manter sua palavra. Porque vê o desconforto como um sinal de progresso, não como motivo para desistir. O estoicismo ensina que liberdade não é fazer o que se quer, mas dominar a si mesmo. E esse domínio começa nos pequenos atos, em tomar o controle das suas emoções antes que elas te controlem, em fazer o que você disse que faria, mesmo quando a vontade se for, em manter o seu centro, mesmo quando o ambiente tenta te arrastar. E essa prática, repetida por uma semana com presença total, gera um impulso interno que te transforma desde a raiz. Limpe seu ambiente, limpe sua mente, limpe seu corpo. Cada uma dessas ações está conectada. Quando você limpa o que come, pensa melhor. Quando pensa melhor, escolhe melhor. Quando escolhe melhor, se torna alguém mais confiável para si mesmo. E é aí que ocorre a virada. Porque você para de esperar que algo mude lá fora. Você se torna a mudança. E isso te dá uma confiança que não depende de resultados, mas de coerência. Escreva o que você vai sustentar durante esses 7 dias. Torne isso visível, tangível, e então cumpra. Aconteça o que acontecer. Mesmo que você falhe em algum momento, retome. Mesmo que caia por um instante, levante-se. O que importa não é fazer tudo perfeito, mas não abandonar. Porque a cada dia que você sustenta, sua mente começa a acreditar, começa a confiar, começa a te libertar da versão antiga. E ao final dessa semana, você talvez não seja uma pessoa completamente nova, mas algo terá mudado. Você vai se sentir mais dono da sua energia, mais firme na sua presença, mais claro nas suas decisões. Terá provado com ações que pode romper ciclos, que pode se liderar, que pode transformar aquilo que parecia fixo para sempre. 7 dias, apenas 7, mas vividos com total intenção, com disciplina interna, com um compromisso silencioso, o suficiente para acender uma faísca que, se você escolher manter, vai virar fogo. O fogo da sua nova versão, o fogo da sua verdadeira identidade. O fogo que só arde quando você decide viver desperto e não repetir adormecido. Número 2. Tome a decisão de melhorar e mova-se com convicção. Tudo o que você precisa para começar a mudar sua vida é uma decisão. Não é inspiração, nem sorte, nem aprovação externa. Apenas uma decisão firme, clara e sem retorno. O problema é que muitos esperam sentir vontade, esperam um momento perfeito, esperam que o medo desapareça antes de agir. Mas a verdade é que esse momento perfeito nunca chega. Porque o que transforma não é a passagem do tempo, é o que você faz com ele. E se você decidir mudar hoje, agora mesmo com determinação absoluta, em apenas 7 dias já poderá enxergar uma versão diferente de si mesmo. Você precisa parar de negociar consigo mesmo. Chega de frases como começo amanhã, quando me sentir pronto, quando tudo estiver no lugar. Essas frases drenam sua energia, seu foco e seu progresso. Em vez de se perguntar como está se sentindo, pergunte o que está disposto a fazer. Porque as emoções vão e vêm, mas a disciplina, quando é firme, constrói resultados. Não importa se hoje você está cansado, inseguro ou cheio de dúvidas. O que importa é agir mesmo assim. E é essa ação constante que começa a reprogramar você por dentro. 7 dias podem parecer pouco, mas quando você vive esses 7 dias com foco absoluto, eles podem ser o começo de tudo. Você não precisa fazer tudo perfeitamente. Só precisa se comprometer com uma mudança real, uma mudança que você escolheu, que você comanda, que você sustenta.
Escolha um hábito que você sabe que está te travando, só um, e substitua por uma ação que te aproxime da sua melhor versão. Faça isso sem esperar motivação. Faça com intenção. Faça como um pacto consigo mesmo. No início sua mente vai resistir, vai te dizer que é difícil, que não vale a pena, que você já falhou antes. E é justamente aí que você precisa ser mais firme. Porque essa voz interna que duvida é a mesma que te manteve na zona de conforto, na procrastinação, na inércia. E se hoje você escolher agir com convicção, essa voz vai começar a perder força. E sua vontade vai assumir o controle. O estoicismo ensina que a mudança não se espera, se treina, que a transformação acontece quando deixamos de depender do impulso emocional e passamos a agir por convicção. Transforme a mudança em prática, não em desejo. Acorde no mesmo horário, coma melhor. Treine seu corpo, treine sua mente. Cumpra o que promete a si mesmo. Anote seus progressos. E se falhar, não se afunde. Ajuste, aprenda, continue. Cada dia bem vivido fortalece sua identidade. E quando sua identidade muda, sua realidade muda com ela. Esses 7 dias são seu campo de prova. Não para mudar tudo de uma vez, mas para provar a si mesmo que você consegue. Que você consegue ser constante. Que você consegue escolher com intenção. Que você consegue deixar de reagir e começar a liderar sua vida. E quando essa semana terminar, algo dentro de você vai despertar. Uma parte sua que estava adormecida, mas que sempre esteve aí. E não se esqueça, toda grande mudança começa com uma decisão simples, mas firme. Você não precisa saber como será todo o caminho. Só precisa dar o primeiro passo. Porque esse primeiro passo, quando sustentado com vontade, abre mais portas do que você imagina. E a cada dia que avança, sua confiança cresce, suas dúvidas diminuem, sua visão se torna mais clara. Não busque resultados rápidos. Busque sinais de avanço e celebre-os. Porque se hoje você fizer algo que ontem não fazia, você já está vencendo. Porque se hoje você acordar com intenção, você já está mudando. Porque se hoje você decidir não desistir, você já está avançando. 7 dias bem vividos podem marcar uma diferença que te acompanhará pelo resto da vida. A verdadeira transformação não chega com força, chega com decisão, chega com compromisso, chega quando você para de agir como vítima do tempo e se torna dono dos seus dias. Hoje você não precisa de mais teoria, só precisa agir. Escolha mudar e faça isso com determinação. Porque se agir com foco nos próximos 7 dias, vai perceber que a pessoa que você sonhava ser, sempre esteve dentro de você. Só precisava que você tomasse a decisão de libertá-la. Número 3. Aceitar suas sombras com total sinceridade é o primeiro passo para se transformar. Você já se perguntou por que, mesmo depois de todos os livros que lê, todos os vídeos que assiste, e todas as promessas que faz a si mesmo, ainda assim não consegue mudar de verdade? Não é por falta de informação, não é porque te falta disciplina, é porque você ainda não disse a verdade completa a si mesmo, porque ainda está escondido atrás de desculpas sutis, de explicações lógicas, de máscaras que protegem o que já não serve, mas que te traz conforto. A honestidade radical não é um conceito bonito, é uma decisão brutal, uma que poucos têm coragem de tomar, porque ela exige que você olhe de frente para aquilo que vem evitando há anos. Mas é exatamente aí que começa a verdadeira transformação. Nada muda se você não muda, e você não pode mudar enquanto continuar mentindo para si mesmo, enquanto seguir justificando decisões medíocres, enquanto a cada falha disser que é normal, é humano, não tem problema. Mas tem problema sim, porque cada vez que faz isso, você fortalece a versão de si mesmo que te impede de avançar.
Cada vez que escolhe uma mentira confortável em vez de uma verdade incômoda, você regride. Cada vez que ignora o que sabe que precisa enfrentar, seu potencial se afasta ainda mais. Seu potencial se afasta ainda mais. A transformação profunda não começa quando você muda seus hábitos. Começa quando você reconhece, com crueza, quem é hoje. Quando tem coragem de dizer, é isso que eu sou, é isso que estou fazendo, e isso está me destruindo. Não com julgamento, mas com consciência. Porque ninguém evolui fingindo ser perfeito. O primeiro ato de poder verdadeiro é olhar para suas sombras sem filtros. E esse ato, por mais que doa, liberta. Faça silêncio. Olhe para dentro. Pergunte a si mesmo, sem medo, que parte de mim estou protegendo porque tenho medo de mudar. Que desculpas repito sempre que as coisas não saem como quero. Que comportamentos justifico, mesmo sabendo que estão me sabotando. Talvez você culpe o ambiente, o passado, a situação. Talvez diga a si mesmo, eu sou assim. Mas isso é uma armadilha, porque sua identidade não é fixa. Ela muda com cada decisão, com cada pensamento repetido, com cada comportamento tolerado. O estoicismo ensina que a alma não pode melhorar se não for examinada, que o primeiro passo rumo à sabedoria é a autoobservação sincera, não para se punir, mas para se libertar do que você já não é. Você não pode construir uma nova versão de si mesmo enquanto estiver agarrado a uma imagem antiga, confortável e vazia. E essa ruptura só acontece quando você encara a verdade, sem anestesia. Não se engane acreditando que está estagnado por culpa dos outros. O que te paralisa é a imagem que você mesmo escolheu sustentar. O personagem que interpreta todos os dias. O medo que disfarça com compromissos. As promessas que repete, mas não cumpre. E isso não se resolve com motivação nem com frases bonitas. Se resolve com honestidade. Faça o exercício, hoje. Tire um momento real. Escreva sem filtros quem você é hoje e quem está fingindo ser. O que você faz que sabe que te afasta daquilo que realmente deseja. Quais partes de você já não combinam com a sua visão, mas você continua sustentando por medo? Leia isso. Não edite. Não suavize. Leia até sentir desconforto. E depois decida, vai continuar interpretando esse papel ou vai romper com ele de uma vez. A verdade não vai te destruir, vai te despertar. E uma vez desperto, não há retorno. Você vai começar a agir com mais clareza, vai se cercar de pessoas diferentes, vai dizer não com mais firmeza, vai fazer aquilo que antes evitava. E o melhor de tudo, vai começar a se reconhecer como alguém novo, alguém que não negocia mais com mentiras, alguém que escolhe seguir em frente, mesmo quando dói. Porque quando você vive com honestidade radical, não precisa mais de máscaras, não precisa mais se justificar. E isso te liberta, te fortalece, te faz você. Número 4. Renovar-se começa com atenção plena desde o primeiro momento do dia. Quando você abre os olhos a cada manhã, há uma porta invisível diante de você, pode atravessá-la como alguém que apenas reage ou como alguém que escolhe. E essa escolha começa nos primeiros minutos do dia. O que você faz nesse breve intervalo, antes que o ruído do mundo te alcance, define a qualidade da sua mente, seu foco e sua energia nas próximas horas. É ali que começa a verdadeira transformação na sua presença consciente assim que o dia amanhece. Muitas pessoas saltam da cama direto para o celular, enchendo a mente com notificações, imagens, mensagens, tarefas pendentes. E fazem isso sem perceber que estão desperdiçando seu primeiro ato de poder, comandar o dia em vez de entregá-lo ao caos. Essa distração precoce fragmenta sua atenção, te desconecta de si mesmo e te torna escravo do ambiente. E não importa o quanto você se ache disciplinado depois, se você não domina os seus primeiros minutos, já começa o dia em desvantagem.
O sucesso não se constrói apenas com metas de longo prazo, mas com rituais de consciência diária. E o mais poderoso de todos é esse instante em que você desperta e decide sentar-se em silêncio, respirar, observar sua mente, sentir seu corpo, perguntar a si mesmo com firmeza: quem eu escolho ser hoje? Esse pequeno gesto tem um impacto profundo, porque te treina para liderar a si mesmo antes que o mundo tente te empurrar para a inércia. Você não precisa de uma hora, precisa de intenção, precisa de presença, precisa desligar o piloto automático e ativar sua atenção. Essa prática tão simples, respirar e perguntar com clareza quem você decide ser, ativa seu córtex pré-frontal, desperta seu foco, melhora sua capacidade de tomar decisões e acalma seu sistema nervoso. Tudo isso antes mesmo de sair da cama. Tudo isso antes de começar a fazer. Em vez de abrir o celular, abra seus pensamentos. Em vez de checar mensagens, cheque seu estado interno. Em vez de se perguntar quem precisa de você, pergunte a si mesmo do que você precisa para agir com sua melhor versão. Porque quando você treina essa consciência, quando repete esse ritual toda manhã, você se torna alguém que não apenas vive, mas vive com direção. O estoicismo ensina que o maior poder que temos é a capacidade de governar a nós mesmos. E isso só é possível quando estamos presentes. Quando sabemos que não podemos controlar o que vai acontecer lá fora, mas podemos controlar como vamos responder. E essa resposta começa com uma mente treinada logo pela manhã. Não reativa, não ansiosa, não dispersa, presente, atenta, disciplinada. Experimente. Amanhã ao acordar, não toque no celular, não fale, não pense nas tarefas do dia. Sente-se ereto em silêncio e respire fundo. Conte suas respirações. Pergunte em voz baixa: com que energia quero me mover hoje? Que versão de mim decido alimentar hoje? Fique ali por alguns minutos, e só então comece o seu dia. Mas comece a partir do seu centro, e não levado pela pressa. Ao repetir isso diariamente, você verá sua mente mudar. Verá como toma decisões com mais calma, como enfrenta os desafios com mais clareza, como reage menos e escolhe mais, porque você não está mais operando pela urgência, mas pela escolha consciente. E isso, no mundo que vive no automático, te dá uma vantagem enorme. Não subestime o poder desses primeiros minutos. Eles moldam todo o seu dia. E se forem usados com sabedoria, se forem transformados em prática diária, você estará treinando algo raro: o domínio da sua atenção, a firmeza da sua energia e a coerência entre o que você pensa, sente e faz. Toda mudança real começa de dentro, e todo controle interno começa pela manhã. Esse momento sagrado se repete todos os dias. Não desperdice. Plante presença, colha poder, porque quem domina suas manhãs, acaba dominando sua vida. Número 5. Quebre e renove. Despeça-se de costumes, ambientes e enganos que te machucam. Às vezes, para renascer, não basta apenas seguir em frente, é preciso destruir. Não suavemente, não simbolicamente, mas com decisão, com fogo interno, com uma intenção tão firme que a sua mente entenda que não há volta. Porque sim, você pode continuar arrastando hábitos que drenam sua energia, lugares que te apagam e mentiras que você repete há anos, mas enquanto não destruir tudo isso pela raiz, eles continuarão te perseguindo sempre que tentar mudar. Você não está aqui para melhorar só um pouco, está aqui para romper com tudo que te mantém pequeno. Existe um poder imenso em encarar de frente aquilo que você não quer mais ser, em escrever, em dar nome, e depois destruir com as próprias mãos. Não é apenas um gesto simbólico, é uma ordem direta ao seu subconsciente. Isso não tem mais lugar na minha vida. Isso não me define. Isso não volta. Porque há decisões que não se tomam apenas com a mente, são gravadas no corpo. E quando você destrói algo com intenção,
uma folha, uma frase, uma mentira, algo dentro de você muda, se ativa, se liberta. Faça o exercício com toda a coragem que tiver. Pegue um caderno e escreva 3 coisas. Primeiro, os hábitos que você sabe que estão te sabotando. Não os maque. Nomeie como eles realmente são. Aqueles comportamentos que você repete mesmo sabendo que te afastam da sua melhor versão. Segundo, lugares ou ambientes que te drenam, que te desconectam, que te mantêm preso ao mesmo ciclo. Não importa se estão cheios de pessoas conhecidas, se te limitam, escreva. E terceiro, as mentiras que você mais repete para si mesmo. Aquelas frases internas usadas para se esconder, para evitar agir, para fugir da dor. Quando terminar, não leia 2 vezes. Não justifique. Não suavize. Pegue essas folhas e destrua. Rasgue com intenção. Queime, se puder. Veja tudo desaparecer e sinta dentro de si o encerramento. Não como um drama, mas como uma libertação. Não é um ato de ódio ao seu passado. É um ato de amor ao seu futuro. Você está dizendo até aqui, está traçando um limite. Está limpando o terreno para se reconstruir a partir de um novo lugar. Você não precisa ter todas as respostas para recomeçar. Precisa de espaço. E esse espaço não se conquista acumulando mais ideias, mas soltando as antigas. Não adianta querer avançar se suas mãos continuam presas à versão de si mesmo que já não cabe mais. Não adianta sonhar com uma nova vida se continua tolerando ambientes que te contaminam. O estoicismo ensina que você não pode controlar tudo o que acontece lá fora, mas pode escolher o que mantém dentro. E isso inclui crenças, desculpas, vínculos e comportamentos. Não há virtude em sustentar o que te destrói só porque é familiar. O sábio é aquele que observa com clareza, corta o que não é essencial e age com firmeza, mesmo que doa. Esse ato, embora simples, pode ser um dos mais libertadores da sua vida, porque não se trata apenas de queimar papel. Trata-se de recuperar o seu poder, de provar a si mesmo que você pode dizer, chega, e sustentar essa escolha, de ensinar à sua mente que você não vive mais à sombra do passado, mas à luz do futuro que escolheu construir. E quando terminar esse ritual, não olhe para trás, não tente consertar o que foi rompido, agradeça o que aprendeu, mas siga leve, com energia renovada, com uma presença diferente, porque agora há espaço, agora há terra fértil, agora há silêncio para que você fale, não os seus medos. Você não precisa fazer esse ritual uma vez por ano. Faça toda vez que sentir que algo está acumulando dentro de você, quando perceber que está travado, quando repetir os mesmos padrões mentais. Faça sem medo, porque toda destruição consciente é um convite ao renascimento. E lembre-se, você não veio ao mundo para viver preso ao que foi. Você veio para construir aquilo que decide ser. Comece hoje, com fogo, com intenção, com a coragem de quem não permite mais voltar atrás. Porque quando você destrói o que te limita, abre espaço para o que te transforma. Número 6. Desenvolva uma atitude mental voltada para a melhoria e converse consigo mesmo de forma construtiva. O que mais te impede de avançar não é o que está acontecendo lá fora, é o que você está dizendo aí dentro. Aquela voz interna que repete eu não consigo, eu não sou suficiente, isso não é para mim, não é a verdade. É apenas um eco do passado, das suas dúvidas, das suas inseguranças. E se você não questionar essa voz, se não educá-la, se não transformá-la, ela vai acabar comandando sua vida sem que você perceba. Porque cada decisão que você toma nasce daquilo que acredita sobre si mesmo. E se você muda essa crença, muda completamente o seu caminho. Uma mentalidade de crescimento não é só uma frase bonita para motivar. É uma estratégia. É uma forma de treinar sua mente para enxergar oportunidades onde outros veem limites. É escolher conscientemente pensar de maneira que te aproxime do que deseja, e não que te paralise. Quando você diz ainda não consigo, mas estou aprendendo, está abrindo a porta para o seu desenvolvimento.
está dando permissão à sua mente para explorar, errar, crescer. Porque o erro deixa de ser um fracasso e passa a ser uma etapa. O medo deixa de ser obstáculo e se torna sinal de expansão. Sempre que você estiver diante de um desafio e pensar isso não é para mim, pare, respire, mude o diálogo, diga, ainda estou aprendendo a lidar com isso. Pode parecer algo pequeno, mas isso faz uma diferença imensa. Você está ensinando sua mente a confiar. Está criando novas conexões neurais que trocam a crítica pela possibilidade. E aquilo que no começo parece forçado, com o tempo se torna natural, porque a mente aprende, e o seu diálogo interno molda a sua realidade. O problema é que muitos confundem pensamento negativo com realismo. Mas não. Pensamento negativo é um filtro sujo, um filtro criado por experiências passadas, fracassos, críticas, e que agora opera automaticamente. E você tem o poder de trocá-lo, não com mágica, mas com atenção, com prática, com a intenção diária de falar consigo mesmo como falaria com alguém que ama e em quem acredita. Faça o exercício. Ao longo do dia, sempre que surgir um pensamento limitante, não o deixe passar despercebido. Escreva, identifique, e depois, reescreva. Se você pensar isso é muito difícil, troque por isso me desafia, mas vou enfrentar passo a passo. Se pensar sempre falho, diga desta vez vou tentar com mais estratégia. Se pensar não sou assim, diga estou aprendendo a ser diferente. Não se trata de repetir frases vazias. Trata-se de escolher pensamentos que alimentam o seu progresso em vez de te afundar. Trata-se de ser justo consigo, ter compaixão sem perder a disciplina, acreditar que é possível melhorar sem se comparar com ninguém. Essa é a base de uma mente forte, o diálogo interno consciente, gentil e comprometido com a sua evolução. O estoicismo ensina que não são os fatos que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. E essa interpretação nasce da linguagem interna que usamos. Quando você muda o diálogo, muda a emoção. E quando a emoção muda, a ação também muda. Por isso, cultivar uma mentalidade de crescimento não é só uma ferramenta emocional, é um sistema de poder. Essa mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia. Requer prática diária, requer atenção. Mas se você for constante, algo surpreendente vai acontecer. Os problemas não desaparecem, mas você reage de forma diferente. As dúvidas não somem, mas não te paralisam mais. O medo aparece, mas já não manda em você. E o melhor de tudo, você começa a confiar mais em si mesmo. Não porque tudo sai perfeito, mas porque você reconhece sua capacidade de aprender. Porque se dá permissão para avançar mesmo sem ter todas as respostas. Porque deixa de exigir perfeição e começa a praticar consistência. E essa consistência, mantida com uma mentalidade de crescimento, é o que realmente transforma vidas. Hoje você pode começar a mudar sua mente. Uma frase de cada vez, uma escolha de cada vez. Toda vez que você se trata com respeito, você se fortalece. Toda vez que diz posso aprender, está reescrevendo sua história. Porque no fim, não se trata apenas do que você enfrenta, mas de como escolhe pensar sobre isso. E você pode escolher pensar com crescimento, com possibilidade, com poder. Número 7. Manifeste no presente aquilo que você visualiza no futuro e caminhe em direção a isso. Tudo o que você está vivendo hoje, antes foi um pensamento, uma imagem na sua mente, uma frase que você repetiu muitas vezes, uma ideia que se instalou dentro de você sem que percebesse. Número 7. Manifeste no presente aquilo que você visualiza no futuro e caminhe em direção a isso. Tudo o que você está vivendo. Número 7. Manifeste no presente aquilo que você visualiza no futuro e caminhe em direção a isso. Tudo o que você está vivendo, hoje, antinadidamento, unimento. E o mesmo acontece com o seu futuro. Você pode esperar que ele chegue, ou pode começar a falar e agir como se já estivesse acontecendo.
Não se trata de fingir, trata-se de se reprogramar. Porque a forma como você fala não apenas descreve sua realidade, ela cria. Se você continua dizendo, espero conseguir um dia, sua mente entende que esse objetivo está distante. Mas se você diz, estou conseguindo, algo muda. Uma energia diferente se ativa. Uma energia que te empurra para frente, não para depois. A linguagem não é inocente. É uma ferramenta de criação. E toda vez que você fala do futuro com certeza e do presente com convicção, está moldando sua identidade. Você deixa de desejar ser e começa a ser. E isso muda tudo. Porque seu corpo, suas decisões, seus hábitos, todos respondem à história que você está contando. E se essa história é de alguém que avança, que cresce, que já está em transformação, sua mente vai buscar formas de se alinhar com isso. Comece pelo mais simples. Pare de dizer, quero ser disciplinado, e diga, estou construindo minha disciplina. Deixe de dizer, um dia terei confiança, e diga, a cada dia estou mais confiante em mim mesmo. Não diga por dizer, diga com presença, com intenção, com compromisso. Porque não se trata de manipular a realidade, mas de assumir seu papel nela, de deixar de ser espectador da sua vida e se tornar o autor. E isso não é apenas mental, é físico. Quando você age como uma pessoa que já está conquistando o que deseja, você toma decisões diferentes, acorda com outro foco, diz não ao que antes tolerava, se relaciona de forma diferente. Não porque esteja fingindo, mas porque já está incorporando uma nova energia. E essa energia começa pela linguagem. O estoicismo nos lembra que não temos controle sobre os resultados, mas temos total poder sobre nossas escolhas internas. E uma das mais poderosas é a forma como falamos de nós mesmos. O sábio não reclama, não se vitimiza, não diz não consigo. Ele diz, posso tentar, posso avançar, posso me manter firme. E essa forma de falar não apenas reflete força, ela constrói força. Pratique esse exercício todos os dias, diante do espelho, nos seus pensamentos, nas suas conversas. Observe cada vez que usa uma linguagem que te afasta da sua visão e troque por outra. Se disser isso é difícil, troque por isso está me fortalecendo. Se disser não sei como fazer isso, diga estou aprendendo a fazer. Se disser tomara que um dia, diga já estou a caminho. Faça isso repetidamente até que sua mente aceite como verdade. Você não precisa ter tudo resolvido para falar com poder. Só precisa ter uma visão clara e um compromisso firme com ela. Cada palavra que você usa é um tijolo, ou constrói ou derruba. Não se trata de otimismo ingênuo, trata-se de afirmação consciente, de escolher a linguagem que fortalece em vez da que enfraquece. Porque a transformação começa na forma como você se nomeia. E não faça isso só quando tudo estiver bem. Faça principalmente quando tudo parecer desabar, quando duvidar, quando estiver cansado. Porque nesses momentos, as palavras que você escolher serão sua âncora ou sua prisão. Se você escolher falar a partir do seu futuro, com fé, com clareza, com determinação, esse futuro deixará de ser fantasia e começará a parecer inevitável. Então, olhe para si hoje, não como alguém que quer mudar, mas como alguém que já está mudando. Não como alguém que sonha com uma vida diferente, mas como alguém que já está construindo essa vida. Fale como quem já está conseguindo. Haja como quem já chegou lá. Porque quando você fala e se move a partir desse lugar, a distância entre o seu presente e a sua visão começa a desaparecer. Sua mente se alinha, seu corpo responde, suas decisões se ajustam e sua transformação se acelera. Número 8.
Torne impossível voltar a ser quem você era queimando seus próprios atalhos para o passado. Você não pode se tornar alguém novo se continua com um pé fincado na pessoa que costumava ser. Essa é a verdade que muitos evitam encarar. Querem mudar, sim, mas sem abrir mão completamente. Querem avançar, mas mantendo uma saída de emergência para o caso de doer, de dar trabalho, de não dar certo. E enquanto você mantiver uma ponte conectada à sua antiga versão, mais cedo ou mais tarde vai voltar. Vai voltar numa noite de dúvida, num dia difícil, num momento de fraqueza. Por isso hoje você precisa tomar uma decisão diferente e queimar essas pontes. Fechá-las, apagá-las, eliminar qualquer possibilidade de regressar ao passado que te manteve preso. Não importa o quanto você tenha avançado, se ainda conserva acesso ao que te limitava. É como tentar construir um templo sobre ruínas sem remover os escombros. Não se edifica o novo sobre uma base apodrecida. A mudança verdadeira exige ruptura, firmeza, encerramento. Não parcial, não simbólico, não emocional, real. Se você sabe que certos hábitos te destroem, elimine-os. Se certos ambientes te apagam, afaste-se. Se certas pessoas te prendem ao você que já superou, coloque distância. Não para fazer escândalo, mas para encontrar paz. Para libertar sua energia de uma vez por todas. Porque tudo o que você não encerra, te persegue. E você só percebe isso quando se encontra no mesmo lugar, fazendo as mesmas perguntas: por que isso está acontecendo de novo? Acontece de novo porque você nunca rompeu de verdade. Porque deixou portas entreabertas. Porque manteve lembranças, objetos, contatos, padrões mentais. E esses fragmentos invisíveis continuam operando dentro de você, puxando as mesmas decisões. Até que você decide cortar, com clareza, sem justificativas, sem drama, apenas com decisão. Faça um inventário. O que ainda resta em sua vida da pessoa que você costumava ser? Que hábitos você ainda justifica? Que conversas não teve coragem de encerrar? Que crenças você ainda repete, mesmo sabendo que não te representam mais? E quando encontrar essas coisas, não negocie, não racionalize. Porque o tempo que você perde decidindo se solta ou não, é o tempo que perde impulso. Queime essas pontes agora, não amanhã, não na segunda, agora. O estoicismo nos lembra que o progresso está em viver de acordo com a razão, não com a nostalgia. E se você já sabe que algo não te serve mais, que não te eleva, então não é racional continuar sustentando. A virtude não está em suportar o que te arrasta, mas em agir com clareza, em escolher o que te transforma, mesmo que doa. Porque mais doloroso ainda é continuar repetindo uma vida que não te representa. Queimar pontes não é um ato de violência, é um ato de amor próprio. É entender que você merece uma nova etapa, sem as correntes do ontem. E essa nova etapa não começa com vontade, começa com ações. Talvez você precise parar de seguir certos perfis. Talvez precise cortar contato com algumas pessoas. Talvez precise parar de frequentar certos lugares. Sim, será desconfortável, mas também será libertador. E quando você fizer isso, algo em você vai mudar. Você sentirá mais clareza, mais energia, mais foco. Porque não estará mais desperdiçando força mental resistindo a tentações, justificando o que não faz sentido, ou carregando histórias que já deveriam ter terminado. Você estará finalmente habitando sua nova versão com espaço real para crescer, sem amarras, sem interferências. Este é o seu momento de transição, o ponto em que você decide, de uma vez por todas, que não vai mais olhar para trás, não porque odeia o seu passado, mas porque já aprendeu com ele, já o honrou, já extraiu o que precisava, e agora é hora de soltá-lo com gratidão,
e seguir com força. Você não precisa que todos compreendam, precisa apenas que você decida. Porque quando você queima as pontes com sua antiga versão, envia um sinal claro para sua mente e não tem volta. E quando não há volta, só resta avançar. E avançar, quando vem da determinação, se sente como liberdade, como renascimento, como o verdadeiro início da sua nova história. Número 9. Tome atitude hoje mesmo. O tempo desperdiçado é para sempre. Você não tem todo o tempo do mundo, mesmo que finja não ver, mesmo que disfarce com desculpas, mesmo que repita amanhã é o começo. A verdade é uma só, cada segundo que passa não volta. E se você não agir com urgência, vai perceber como a vida segue sem você, como as oportunidades escapam, como os anos passam e você permanece no mesmo lugar. Não porque seja incapaz, mas porque escolheu esperar. E esperar é uma decisão, uma que rouba mais do que qualquer obstáculo externo. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, fracassa por excesso de demora, porque vivem presas em planos que nunca executam, em ideias que nunca ganham forma, em sonhos que nunca tocam o chão. Não dizem isso em voz alta, mas lá dentro sabem que estão adiando. Sabem que já poderiam ter começado ontem, na semana passada, no mês passado, mas não fizeram. E cada vez que não fazem, perdem impulso. E cada vez que perdem impulso, se afastam da vida que poderiam estar construindo. Você não pode se dar esse luxo. Se está ouvindo isso, é porque algo dentro de você já despertou, porque você sabe que nasceu para mais. Mas saber não basta, pensar não basta. Você precisa se mover, precisa decidir que hoje é o momento. Não amanhã, não depois, não quando tudo estiver certo. Hoje, porque urgência não é desespero, é clareza, é saber que o seu tempo é o bem mais precioso que possui, e que não vai mais desperdiçá-lo em dúvidas, distrações ou desculpas. Toda vez que você escolhe agir com urgência, envia um sinal poderoso para a sua mente. Isso é importante. É agora, merece minha energia total. E esse sinal te ativa, te foca, te movimenta. Porque o corpo segue a mente, e a mente segue a decisão. Você não precisa se sentir pronto, precisa agir. E ao agir, você se fortalece. Ao agir, você gera resultados. Ao agir, você transforma medo em movimento. O estoicismo expressa isso com clareza brutal. Não há nada mais trágico do que desperdiçar o tempo, porque tudo mais pode ser recuperado. Dinheiro, bens, até oportunidades, mas o tempo, não. E quando você entende isso de verdade, algo muda. Você para de esperar condições perfeitas, para de pedir permissão, para de justificar sua inércia, e simplesmente faz o que tem que ser feito. Faça agora. Tem uma meta, comece hoje, mesmo sem saber tudo. Tem uma decisão pendente, tome agora, mesmo sem garantias. Tem um hábito que precisa romper. Rompa hoje, mesmo que doa. Porque cada segundo de postergação é uma oportunidade que enfraquece. E cada vez que você escolhe com urgência, é um sinal de que está pronto para assumir o controle da sua vida. Você não precisa de velocidade cega, precisa de velocidade com direção. Ação com propósito. Não se trata de correr sem rumo, mas de não parar, de não voltar atrás, de manter o passo mesmo com dúvidas, mesmo com medo, mesmo sem enxergar tudo com clareza, porque a clareza total nunca vem antes do movimento. Ela surge enquanto você avança, e quando você faz isso, algo mágico acontece. Seu ambiente muda, sua energia muda, sua mentalidade se expande. Você deixa de ser a pessoa que quer mudar, e passa a ser a pessoa que está mudando. E isso se nota no seu olhar, na sua fala, nas suas escolhas.
porque quem age com urgência se torna alguém que não negocia com o próprio futuro, que não adia o próprio potencial, que não deixa a vida nas mãos do acaso. Então faça hoje. Qualquer coisa que você esteja adiando, faça. Mesmo que não esteja perfeito, mesmo com medo, mesmo sem saber todo o caminho. Faça o que você sabe que precisa ser feito, porque se esperar se sentir pronto para agir, pode passar a vida inteira esperando. Mas se agir com urgência, vai se surpreender com o quanto pode transformar em pouco tempo. A escolha é sua. Vai deixar que o tempo te leve, ou vai fazer com que cada segundo conte? Porque a transformação não começa quando tudo está pronto. Começa quando você está. E se você está lendo isso, é porque esse momento chegou. Número 10. Seja seletivo com as crenças que constrói e com as mensagens que absorve. Sua mente não é uma caixa vazia que apenas armazena o que acontece. Ela é um terreno fértil que absorve tudo o que você permite entrar. E aquilo que você consome dia após dia, vai moldando a forma como pensa, sente e decide. Cada palavra que escuta, cada imagem que vê, cada conversa que mantém deixa uma marca. E se você não presta atenção à qualidade desses estímulos, cedo ou tarde sua mente começará a refletir o caos do mundo externo. Não se trata apenas do que você vê nas redes sociais ou na televisão. Trata-se também dos diálogos que você mantém consigo mesmo. Porque se passa o dia alimentando sua mente com lixo emocional, com notícias carregadas de medo, com mensagens que te fazem sentir insuficiente ou perdido, não pode esperar que seu interior esteja calmo, focado ou forte. A clareza não surge por acaso. Ela é cultivada, protegida, treinada. Imagine o seguinte: você quer ter uma mente poderosa, focada, disciplinada, mas desde que acorda, a primeira coisa que faz é mergulhar em um mar de notificações, opiniões alheias, reclamações, comparações, estímulos sem direção. Tudo isso fragmenta sua atenção. Tudo isso enfraquece sua vontade. E o pior é que faz isso automaticamente, sem perceber, porque virou hábito. Mas aí está o problema. Você normalizou o desordem mental como se fosse algo inevitável. E não é. Você precisa de uma mudança drástica, colocar um filtro no que deixa entrar, como uma dieta, mas para sua mente. Escolha com intenção o que consome, não apenas o que come, mas o que escuta, o que vê, o que lê. Se não te nutre, te drena. Tão simples e tão radical quanto isso. Porque todo conteúdo que te conecta ao barulho, à confusão, à crítica constante, te afasta do seu centro. E quando está longe do seu centro, está vulnerável ao mundo externo. Comece hoje mesmo. Desative notificações desnecessárias. Limpe suas redes sociais de conteúdo vazio. Reflita sobre com quem você conversa e sobre o que. Faça silêncio de vez em quando. Observe como você se sente após consumir algo. Aquilo te elevou ou te esgotou. Essa é a medida. Não continue entregando sua energia mental a estímulos que só te distraem ou sabotam. Sua atenção é sagrada. É limitada. E se você não a protege, outros a usarão contra você. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar a nossa mente. E para isso, precisamos proteger com zelo o que deixamos entrar. Você não pode ter pensamentos claros se seu entorno está repleto de ruído. A verdadeira liberdade mental começa quando você decide filtrar seus estímulos e se torna guardião do seu próprio foco. E essa mudança não é difícil. Ela só exige intenção. Você pode substituir 1 hora de conteúdo vazio por 30 minutos de leitura que te inspire. Pode trocar conversas circulares por reflexões profundas. Pode fazer pausas conscientes em vez de agir no automático. E a cada escolha intencional, sua mente se fortalece, sua clareza aumenta, sua energia interna se afina. Em pouco tempo, você notará a diferença.
vai pensar com mais profundidade, sentir-se menos afetado pelo que acontece ao redor, tomar decisões com mais consciência, ter espaço mental para focar no que realmente importa, porque você não estará mais sobrecarregado, nem contaminado, nem à deriva, estará em controle, em paz, desperto. Você não precisa cortar tudo de uma vez, mas precisa começar a escolher com discernimento. Cada estímulo que entra é uma semente. Que tipo de jardim você quer cultivar na sua mente? Porque se você não escolher, alguém escolherá por você, e nem sempre com seus interesses em mente. Então faça a si mesmo esta pergunta: você está alimentando sua mente ou está intoxicando ela? E se a resposta não for boa, mude, porque o poder é seu. Você é o filtro. Você decide se sua mente será um templo ou um lixão. E essa decisão, por menor que pareça, define a qualidade da sua vida. Número 9. Tome atitude hoje mesmo. O tempo desperdiçado é para sempre. Você não tem todo o tempo do mundo. Mesmo que finja não ver, mesmo que disfarce com desculpas, mesmo que repita amanhã eu começo, a verdade é uma só. Cada segundo que passa não volta. E se você não agir com urgência, vai perceber como a vida segue sem você, como as oportunidades escapam, como os anos passam, e você permanece no mesmo lugar, não porque seja incapaz, mas porque escolheu esperar. E esperar é uma decisão, uma que rouba mais do que qualquer obstáculo externo. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, fracassa por excesso de demora, porque vivem presas em planos que nunca executam, em ideias que nunca ganham forma, em sonhos que nunca tocam o chão. Não dizem isso em voz alta, mas lá dentro sabem que estão adiando, sabem que já poderiam ter começado ontem, na semana passada, no mês passado, mas não fizeram. E cada vez que não fazem, perdem impulso. E cada vez que perdem impulso, se afastam da vida que poderiam estar construindo. Você não pode se dar esse luxo. Se está ouvindo isso, é porque algo dentro de você já despertou. Porque você sabe que nasceu para mais. Mas saber não basta. Pensar não basta. Você precisa se mover. Precisa decidir que hoje é o momento. Não amanhã. Não depois. Não quando tudo estiver certo. Hoje, porque urgência não é desespero, é clareza, é saber que o seu tempo é o bem mais precioso que possui, e que não vai mais desperdiçá-lo em dúvidas, distrações ou desculpas. Toda vez que você escolhe agir com urgência, envia um sinal poderoso para a sua mente: isso é importante, é agora. Merece minha energia total. E esse sinal te ativa, te foca, te movimenta, porque o corpo segue a mente e a mente segue a decisão. Você não precisa se sentir pronto, precisa agir. E ao agir você se fortalece. Ao agir você gera resultados. Ao agir você transforma medo em movimento. O estoicismo expressa isso com clareza brutal. Não há nada mais trágico do que desperdiçar o tempo, porque tudo o mais pode ser recuperado. Dinheiro, bens, até oportunidades, mas o tempo não. E quando você entende isso de verdade, algo muda. Você para de esperar condições perfeitas, para de pedir permissão, para de justificar sua inércia, e simplesmente faz o que tem que ser feito. Faça agora. Tem uma meta, comece hoje, mesmo sem saber tudo. Tem uma decisão pendente, tome agora, mesmo sem garantias. Tem um hábito que precisa romper, rompa hoje, mesmo que doa. Porque cada segundo de postergação é uma oportunidade que enfraquece. E cada vez que você escolhe com urgência, é um sinal de que está pronto para assumir o controle da sua vida. Você não precisa de velocidade cega. Precisa de velocidade com direção, ação com propósito. Não se trata de correr sem rumo, mas de não parar, de não voltar atrás, de manter o passo mesmo com dúvidas, mesmo com medo, mesmo sem enxergar tudo com clareza. Porque a clareza total nunca vem antes do movimento.
Ela surge enquanto você avança. E quando você faz isso, algo mágico acontece. Seu ambiente muda. Sua energia muda. Sua mentalidade se expande. Você deixa de ser a pessoa que quer mudar e passa a ser a pessoa que está mudando. E isso se nota no seu olhar, na sua fala, nas suas escolhas. Porque quem age com urgência se torna alguém que não negocia com o próprio futuro, que não adia o próprio potencial, que não deixa a vida nas mãos do acaso. Então faça hoje. Qualquer coisa que você esteja adiando, faça, mesmo que não esteja perfeito, mesmo com medo, mesmo sem saber todo o caminho. Faça o que você sabe que precisa ser feito, porque se esperar se sentir pronto para agir, pode passar a vida inteira esperando. Mas se agir com urgência, vai se surpreender com o quanto pode transformar em pouco tempo. A escolha é sua. Vai deixar que o tempo te leve, ou vai fazer com que cada segundo conte? Porque a transformação não começa quando tudo está pronto. Começa quando você está. E se você está lendo isso, é porque esse momento chegou. Número 10. Seja seletivo com as crenças que constrói e com as mensagens que absorve. Sua mente não é uma caixa vazia que apenas armazena o que acontece. Ela é um terreno fértil que absorve tudo o que você permite entrar. E aquilo que você consome, dia após dia, vai moldando a forma como pensa, sente e decide. Cada palavra que escuta, cada imagem que vê, cada conversa que mantém, deixa uma marca. E se você não presta atenção à qualidade desses estímulos, cedo ou tarde sua mente começará a refletir o caos do mundo externo. Não se trata apenas do que você vê nas redes sociais ou na televisão. Trata-se também dos diálogos que você mantém consigo mesmo. Porque se passa o dia alimentando sua mente com lixo emocional, com notícias carregadas de medo, com mensagens que te fazem sentir insuficiente ou perdido, não pode esperar que seu interior esteja calmo, focado ou forte. A clareza não surge por acaso. Ela é cultivada, protegida, treinada. Imagine o seguinte: você quer ter uma mente poderosa, focada, disciplinada. Mas desde que acorda, a primeira coisa que faz é mergulhar em um mar de notificações, opiniões alheias, reclamações, comparações, estímulos sem direção. Tudo isso fragmenta sua atenção. Tudo isso enfraquece sua vontade. E o pior é que faz isso automaticamente, sem perceber, porque virou hábito. Mas aí está o problema. Você normalizou o desordem mental como se fosse algo inevitável. E não é. Você precisa de uma mudança drástica, colocar um filtro no que deixa entrar, como uma dieta, mas para sua mente. E escolha com intenção o que consome. Não apenas o que come, mas o que escuta, o que vê, o que lê. Se não te nutre, te drena. Tão simples e tão radical quanto isso. Porque todo o conteúdo que te conecta ao barulho, à confusão, à crítica constante, te afasta do seu centro. E quando está longe do seu centro, está vulnerável ao mundo externo. Comece hoje mesmo. Desative notificações desnecessárias. Limpe suas redes sociais de conteúdo vazio. Reflita sobre com quem você conversa e sobre o que. Faça silêncio de vez em quando. Observe como você se sente após consumir algo. Aquilo te elevou ou te esgotou. Essa é a medida. Não continue entregando sua energia mental a estímulos que só te distraem ou sabotam. Sua atenção é sagrada. É limitada. E se você não a protege, outros a usarão contra você. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar a nossa mente. E para isso, precisamos proteger com zelo o que deixamos entrar. Você não pode ter pensamentos claros se seu entorno está repleto de ruído. A verdadeira liberdade mental começa quando você decide filtrar seus estímulos e se torna guardião do seu próprio foco. E essa mudança não é difícil, ela só exige intenção.
Você pode substituir 1 hora de conteúdo vazio por 30 minutos de leitura que te inspire. Pode trocar conversas circulares por reflexões profundas. Pode fazer pausas conscientes em vez de agir no automático. E a cada escolha intencional, sua mente se fortalece. Sua clareza aumenta. Sua energia interna se afina. E em pouco tempo, você notará a diferença. Vai pensar com mais profundidade. Sentir-se menos afetado pelo que acontece ao redor. Tomar decisões com mais consciência. Ter espaço mental para focar no que realmente importa. Porque você não estará mais sobrecarregado, nem contaminado, nem à deriva. Estará em controle, em paz. Desperto, você não precisa cortar tudo de uma vez, mas precisa começar a escolher com discernimento. Cada estímulo que entra é uma semente. Que tipo de jardim você quer cultivar na sua mente? Porque se você não escolher, alguém escolherá por você, e nem sempre com seus interesses em mente. Então faça a si mesmo esta pergunta: você está alimentando sua mente ou está intoxicando ela? E se a resposta não for boa, mude, porque o poder é seu. Você é o filtro. Você decide se sua mente será um templo ou um lixão. E essa decisão, por menor que pareça, define a qualidade da sua vida. Número 11. Elimine os alimentos ultraprocessados para fortalecer sua saúde física e mental. Tudo o que você consome afeta como você pensa, sente e age, mesmo que isso não seja imediato. Cada mordida em um alimento ultraprocessado, cada snack industrializado, cada bebida cheia de açúcar e substâncias químicas, está interferindo diretamente na sua energia, na sua concentração e na sua capacidade de manter disciplina. Não se trata apenas de calorias ou estética. Trata-se de ter um corpo que sustente sua força de vontade e uma mente que não desmorone diante do primeiro impulso. O problema é que o consumo de comida lixo se tornou normal. Você a vê como um mimo, como uma recompensa, como algo que não faz tanto mal assim. Mas faz sim, porque por trás de cada desejo existe uma cadeia bioquímica que molda seu estado emocional. Se você alimenta seu corpo com lixo, vai pensar mais devagar, se sentir mais irritado, precisar de mais estímulos para funcionar. E nesse estado, como esperar transformar sua vida? Como ter foco, clareza e energia, se o combustível que você coloca em si mesmo te desgasta em vez de te fortalecer? É preciso uma pausa real, romper o ciclo, encerrar esse relacionamento tóxico com os alimentos ultraprocessados que prometem prazer, mas roubam seu controle. Faça isso como um ato de poder, não como uma tentativa temporária, nem como dieta passageira. Faça como uma declaração de soberania pessoal, porque cada vez que você escolhe comida lixo, está dizendo: hoje eu não me respeito, hoje eu abro mão do meu domínio, hoje deixo que a dopamina decida por mim. Assuma o compromisso por uma semana: zero fast food, zero snacks processados, zero refrigerantes ou bebidas açucaradas. Substitua tudo isso por comida de verdade. Frutas, vegetais, proteínas limpas, gorduras boas, alimentos vivos que nutrem suas células, que dão ao seu cérebro o que ele precisa para operar em seu máximo. Em poucos dias você vai sentir a diferença. Mais energia ao acordar, menos ansiedade, melhora na digestão, pensamento mais claro e, acima de tudo, uma nova relação com você mesmo, uma onde suas escolhas vêm da consciência, não da compulsão. O estoicismo ensina que o prazer não é um problema, mas que persegui-lo sem critério é uma forma de escravidão. O sábio não rejeita o que é agradável, mas nunca depende disso para agir. E é exatamente isso que você precisa treinar: não deixar de comer o que gosta para sempre, mas aprender a escolher e não ser movido por impulso. Ser capaz de dizer não ao que te enfraquece,
mesmo que por um instante pareça tentador. Não se trata de punição, trata-se de fortalecimento, porque toda vez que você diz não ao que te destrói, você se fortalece. Toda vez que escolhe o que te nutre, sua autoestima cresce, sua mente se alinha, seu corpo responde, e você se transforma em alguém mais confiável para si mesmo. Não precisa mais de promessas externas, nem de motivação temporária. Só precisa se ver cumprindo sua palavra, e verá como isso constrói uma segurança interior que ninguém pode tirar. Comece hoje. Esvazie sua casa de tudo aquilo que você sabe que não deveria estar comendo. Não negocie com o que já te causou danos 1000 vezes. Não diga só mais uma vez, porque você já sabe onde isso leva. Desta vez escolha diferente, não por aparência, não por pressão, por respeito, por clareza, por energia, por você. E quando completar essa semana sem comida ultraprocessada, não perceberá apenas uma mudança física. Vai sentir algo mais profundo, o despertar da sua vontade, a recuperação da sua força interna, a certeza de que você pode escolher e sustentar sua escolha. E isso é muito mais poderoso que qualquer número na balança, porque ao recuperar o controle, você pode aplicá-lo em tudo, nos seus hábitos, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, na sua vida inteira. Seu corpo é o veículo da sua mente, e sua mente é o templo do seu propósito. Não alimente nenhum dos dois com lixo. Escolha com intenção, coma com respeito. Haja como alguém que já está trilhando o caminho do domínio pessoal, porque quando você elimina o que te enfraquece, sua melhor versão não apenas se aproxima, ela se torna inevitável. Número 12. Busque aquilo que exige esforço, é aí que se encontra o caminho do crescimento acelerado. A maioria das pessoas busca o fácil, o rápido, o confortável, mas você não está aqui para ser como a maioria. Você está aqui para crescer, para evoluir, para romper limites internos. E isso não acontece quando você escolhe o que acomoda. Acontece quando intencionalmente escolhe o que te desafia. Porque o crescimento real não surge por acidente. Ele aparece quando você o provoca. Quando se lança, de propósito, no desconforto. Quando decide encarar de frente aquilo que todos evitam. E ao invés de fugir, você avança. Quer mais força mental? Faça coisas difíceis. Quer mais disciplina? Encare aquilo que vem adiando. Quer confiar mais em si mesmo? Enfrente todos os dias algo que não gosta, mas sabe que faz bem. Você não precisa buscar sofrimento. Só precisa parar de fugir do que te desafia. Porque justamente aquilo que mais te custa é o que mais te constrói. O conforto enfraquece, mesmo que pareça agradável. Cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, está reforçando uma identidade frágil, reativa, superficial. Mas toda vez que escolhe fazer o que é difícil, mesmo sem vontade, algo dentro de você se fortalece. Seu caráter se afia, sua mente se organiza, sua energia se alinha. E a transformação acontece, não pelo resultado alcançado, mas pela coragem de enfrentar o que assusta. Faça isso hoje. Escolha uma coisa que vem evitando, aquela ligação, aquele treino, aquela conversa, aquele passo incômodo. Não pense demais, apenas faça. Você não precisa se sentir pronto, precisa agir, porque toda vez que age sem pedir permissão às suas emoções, está reprogramando sua mente, está mostrando a si mesmo quem manda. Não são suas desculpas, nem seus medos, nem suas dúvidas, é você. E depois repita. Transforme isso em hábito, em uma postura diária. Não espere inspiração. Não espere que tudo esteja ideal. Tome as rédeas dos seus dias com uma pergunta clara: qual ação difícil posso fazer hoje para me tornar mais forte? Não se trata de fazer perfeito. Se trata de fazer com intenção,
de construir disciplina a partir do simples, de se tornar alguém que não negocia com aquilo que sabe que precisa. O estoicismo é direto. Faça voluntariamente o que os outros só fazem quando não têm escolha. Essa é a verdadeira força. Essa é a virtude. Não esperar que a vida te pressione. Pressionar a si mesmo. Não evitar a dor e enfrentá-la com dignidade. Não recuar diante da dificuldade. Usá-la como ferramenta para refinar sua alma. E quanto mais você pratica essa atitude, mais sua identidade se transforma. Você deixa de ser a pessoa que teme o difícil e passa a ser a pessoa que o busca, que o transforma em hábito, que se move sem que ninguém precise mandar. E essa identidade carrega uma nova energia, uma presença mais firme, uma sensação profunda de poder real, porque você sabe que pode enfrentar qualquer coisa, não porque tudo seja fácil, mas porque você se tornou forte. Isso não é para impressionar ninguém, é para você, para que comprove dia após dia que é capaz de muito mais do que imagina, que dentro de você existe uma força que só desperta quando você escolhe o caminho difícil, e uma vez despertada, essa força não dorme mais. Por isso não busque o atalho, não pergunte qual é o caminho mais rápido, pergunte qual é o que mais te desafia, e vá por ele. Mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo sem vontade, porque o que hoje parece difícil, amanhã será sua nova normalidade, e quando isso acontecer, você vai perceber que cresceu, que já não precisa se convencer, porque já viveu, já fez, já conquistou. Faça o que é difícil, faça com intenção, faça todos os dias. Porque é nesse território desconfortável que sua melhor versão é forjada. Não quando tudo flui, mas quando você decide seguir em frente, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. É aí que sua grandeza é medida, é aí que nasce seu verdadeiro poder. Número 13. Fortaleça sua mente para resistir à fase de renúncia e seus altos e baixos emocionais. Quando você decide cortar pela raiz um hábito que te acompanhou durante anos, não está fazendo uma escolha superficial. Está iniciando uma revolução interna, porque esse hábito, mesmo que te sabotasse, fazia parte do seu sistema. Ele te dava conforto, distração, fuga ou prazer. E agora, ao removê-lo, seu corpo e sua mente vão reagir, vão resistir. Vão protestar, vão tentar te levar de volta ao conhecido. Não porque era bom, mas porque era familiar. E é justamente aí que começa a verdadeira batalha no período de abstinência. Essa fase não é um erro no processo, ela é o processo. Irritabilidade, ansiedade, insônia, cansaço, até uma tristeza profunda, tudo isso pode aparecer. Não porque você esteja falhando, mas porque está limpando. Está desintoxicando seu sistema. Está forçando um reajuste químico, emocional e comportamental. Seu cérebro está aprendendo a funcionar sem aquela dose de dopamina que antes conseguia com facilidade. E isso, no início, se sente como perda. Mas, na verdade, é liberdade em construção. O que muitos fazem nesse momento é se abandonar. Justamente quando o desconforto aperta, desistem. Voltam ao padrão antigo. Dizem a si mesmos que já tentaram, que não vale a pena sofrer tanto. E aí perdem. Não porque não fossem capazes, mas porque não entenderam que a dor da mudança não é castigo, é sinal de transformação. Como o músculo que dói ao ser treinado. Como a febre que indica que seu corpo está combatendo algo. É desconfortável, sim, mas é necessário. Você precisa se preparar mentalmente para esse momento. Não idealize a mudança. Não espere que tudo seja linear nem fácil. Espere resistência. Espere que sua mente crie desculpas para voltar atrás.
Espere momentos em que tudo pareça sem sentido. E quando eles vierem, lembre-se, isso já estava previsto. Você sabia. Você está pronto. Porque só o fato de saber que essa fase faz parte do processo já te dá vantagem. Antecipe os gatilhos. Pergunte a si mesmo que lugares, pessoas, músicas, horários ou atividades me empurram de volta ao hábito antigo. Evite. Afaste-se. Redesenhe seu ambiente para não estar lutando contra tentações o tempo todo. Isso não é fraqueza, é inteligência. Quanto menos esforço você fizer para resistir, mais energia terá para seguir. E em paralelo, cuide do essencial, durma bem, alimente-se com consciência, movimente o corpo. Tudo isso apoia seu sistema nervoso nesse momento de ajuste. Busque apoio, se necessário. Fale com alguém que entenda. Ouça conteúdos que te lembrem por que começou. Escreva o que está sentindo. Não se isole emocionalmente, porque na abstinência, o silêncio interno pode virar ruído. E esse ruído tenta te confundir. Tenta te convencer de que voltar é mais fácil. Mas não é. Voltar dói mais. Repetir frustra mais. Cair de novo só adia o mesmo ponto onde você está agora. O estoicismo ensina que o domínio próprio se fortalece justamente nos momentos de tensão, que a virtude se forma quando resistimos à gratificação fácil e escolhemos agir com razão e não por impulso. Essa fase de abstinência é exatamente isso, um campo de treino para seu autodomínio, um laboratório onde seu compromisso é testado. E se você atravessar esse processo, não sairá apenas limpo, sairá mais forte, orgulhoso, mais consciente do seu poder. Então não fuja do desconforto, atravesse a tempestade, sabendo que não é permanente, que não é mais forte que você, que a cada dia em que resiste, o impulso perde força. O ciclo começa a se romper, o padrão se desgasta, e uma nova versão sua começa a surgir. Uma versão que não depende mais, que não se esconde, que não se trai. Você não precisa fazer tudo perfeito. Só precisa não desistir, respirar fundo, lembrar que é temporário e agir com a certeza de que todo esse incômodo é prova de que você está avançando, que seu corpo e sua mente estão soltando o que já não serve e que cada passo dado nesse estado é um passo mais perto do verdadeiro domínio, porque o poder não está em evitar o desafio, está em atravessá-lo e continuar de pé. Número 14. Dê mais importância ao movimento constante do que à ausência de erros. A perfeição é uma armadilha, uma que parece nobre, mas que te paralisa mais do que qualquer medo, porque enquanto você espera o momento ideal, a estratégia perfeita, as condições ideais, a vida continua, o tempo passa, a oportunidade se vai, e você fica onde está, não por falta de capacidade, mas porque continua se exigindo algo que nem sequer existe, fazer tudo sem errar. Mas você não veio ao mundo para ser perfeito, veio para evoluir, para construir, para errar e tentar de novo. Porque o verdadeiro crescimento não nasce do resultado impecável, e sim do movimento constante. As pessoas que mais crescem não são as que menos erram, são as que mais agem, mais corrigem, mais ajustam ao longo do caminho, porque entendem que cada erro é uma lição, cada tropeço é uma direção, cada tentativa frustrada é parte do mapa. Mas o perfeccionista quer tudo claro desde o início. Não quer falhar, não quer se expor, não quer correr o risco de dar errado, e por isso trava. Fica analisando, planejando, sonhando, sem agir. Sua melhor versão não vai surgir da teoria, vai surgir da prática, dos dias em que você cai, mas decide continuar, dos momentos em que não sabe exatamente o que fazer, mas mesmo assim faz alguma coisa, porque avançar, ainda que devagar, ainda que imperfeito,
sempre será mais valioso do que ficar paralisado esperando por certezas. Ninguém alcança a excelência sem passar pela lama da imperfeição. É assim que o crescimento real acontece. Comece hoje. Faça aquilo que você vem adiando porque ainda não está pronto. Diga aquilo que você vem guardando porque não está perfeito. Publique aquilo que você já revisou 1000 vezes. Tente aquilo que parece difícil. E quando errar, porque você vai errar, sorria, aprenda, ajuste, continue. Porque essa é a mentalidade que constrói progresso, uma mente em movimento presente e resiliente. O estoicismo nos lembra que não controlamos os resultados, apenas nossas ações. E se você der o seu melhor hoje, isso é suficiente. Não perfeito, suficiente. Porque é isso que te permite avançar. É isso que te dá retorno. É isso que te leva um passo além. E enquanto outros esperam o cenário ideal, você já está no caminho, aprendendo, falhando, mas acima de tudo evoluindo. Treine sua mente para ver valor na imperfeição, porque o imperfeito é real. É onde a vida acontece. É onde o caráter se forma. Você não precisa impressionar ninguém. Precisa ser leal a si mesmo. Fazer o que sabe que precisa ser feito, mesmo sem todas as respostas. Porque as respostas vêm depois da ação, não antes. Meça seu progresso, não pelo que conquistou, mas pelo que fez apesar do medo, apesar do desconforto, apesar de não se sentir preparado. Porque é aí que você se supera. Não quando tudo dá certo, mas quando continua andando sem garantias, sem aplausos, sem perfeição. E quando olhar para trás, não vai lembrar dos dias perfeitos, vai lembrar dos dias corajosos, os dias em que fez algo que antes evitava, os dias em que foi fiel ao seu compromisso, não à sua zona de conforto. E esse tipo de dia, somado um após o outro, é o que muda sua vida. Então abandone essa obsessão por fazer tudo impecável. Faça agora. Faça com medo. Faça com dúvidas. Faça com erros. Mas faça. Porque se você avançar todos os dias, um pouco mais, com humildade, coragem e disposição para aprender, não há como não chegar mais longe do que aqueles que continuam esperando o momento perfeito para começar. Seu progresso não precisa ser espetacular, só precisa ser constante, passo a passo, dia após dia, erro após erro. E assim, sem perceber, você vai se aproximando, não da perfeição, mas da sua verdadeira grandeza. E essa, ao contrário da perfeição, é real, e depende só de você. Número 15. Estar confortável demais impede a sua evolução. O conforto parece inofensivo, se disfarça de calma, de estabilidade, de segurança, mas na verdade é uma armadilha silenciosa. Uma que prende milhões de pessoas que dizem querer crescer, mudar, transformar suas vidas, mas que não estão dispostas a se incomodar. Porque crescer dói, mudar dói, superar-se dói. E a maioria não quer pagar esse preço. Prefere o conhecido, o previsível, o fácil, mas o fácil não transforma. O confortável não desafia. O seguro não te leva onde você realmente deseja chegar. Se hoje você sente que está estagnado, que não evolui, que algo falta mesmo quando tudo parece bem, olhe para a sua relação com o conforto. Talvez não seja que você não saiba o que fazer, mas que não queira soltar o que já controla. Talvez o medo de falhar, de perder ou de se mostrar vulnerável te impeça de dar o passo. Mas é justamente aí, nesse desconforto, que está a sua entrada para o crescimento. Não naquilo que te agrada, e sim naquilo que te exige. Não no que já domina, mas no que te confronta. Não existe evolução sem desconforto. Não há progresso sem risco. E não há conquista verdadeira sem atravessar o medo. Essa é a realidade que a zona de conforto tenta esconder. Porque enquanto você mantiver suas rotinas fáceis,
suas conversas seguras, seus planos sem ação, vai sentir uma falsa estabilidade e um vazio real. Vai parecer no controle, mas profundamente desconectado. Porque algo dentro de você sabe que há mais, que você pode mais, que merece mais. Mas só verá isso quando estiver disposto a cruzar a fronteira da comodidade. Faça um compromisso firme consigo mesmo. Claro, sem depender do seu humor, decida sair da sua zona de conforto todos os dias, nem que seja um pouco. Faça algo que te desafia, que te confronte, que ative sua vulnerabilidade. Porque o desconforto é um sinal de que você está crescendo. Não o rejeite. Agradeça por ele. Se dói, é porque você está encostando em um limite e está prestes a superá-lo. O estoicismo ensina que não devemos fugir do que é difícil, mas sim nos prepararmos para enfrentá-lo com virtude. Que o verdadeiro poder não está em evitar a dor, mas em transformá-la em sabedoria. E isso só acontece quando você rompe a bolha, quando se expõe, quando erra. Aprende, recomeça, não por orgulho, mas por compromisso com a sua melhor versão. Comece com algo prático. Qual conversa você tem evitado? Qual hábito sabe que precisa abandonar? Qual decisão vem adiando porque não quer lidar com o desconforto que ela traz? Essa é a sua pista. É por ali que você deve ir. Não amanhã, hoje. Porque quanto mais tempo você passa no conforto, mais frágil se torna, mais dependente do que está ao redor, mais distante do que poderia ser. Cada vez que você escolhe o difícil em vez do fácil, se torna mais forte. Cada vez que age apesar do medo, conquista território interno. Cada vez que se permite ser desconfortável, ganha respeito por si mesmo. E isso vale mais do que qualquer validação externa. Porque não é apenas sobre o que você conquista, é sobre quem você se torna no processo. E sim, vai ser desconfortável. Haverá resistência. Você vai duvidar, vai querer voltar. Mas é justamente nesses momentos que você precisa continuar. Porque se atravessar essa linha, descobrirá algo que o conforto nunca vai te dar: orgulho verdadeiro, confiança sólida, um senso de propósito que não se compra e não se finge, só se constrói. Você decide. Vai continuar na comodidade que conhece, ou vai encarar a incomodidade que pode te libertar? Porque fora dessa zona está a vida que você diz que quer, seus sonhos, suas habilidades adormecidas, sua melhor versão, mas só chegará lá se deixar de buscar o fácil e começar a escolher o que te transforma, mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que te tire de tudo o que já conheceu. É aí, e só aí, que começa o verdadeiro crescimento. Se você chegou até aqui, já deu um passo que poucos têm coragem de dar: o compromisso real com sua transformação. Agora firme isso nos comentários: hoje me reinvento por completo. Sou estoico. Essa frase não é apenas um fechamento, é uma promessa, uma que você faz consigo mesmo. Se você escreve, declara e sustenta, sua mudança já começou. E se este conteúdo ressoou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino, porque eu vou continuar trazendo ferramentas, estratégias e desafios para te ajudar a construir sua melhor versão, um passo de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo. Mantenha-se firme, mantenha-se estoico.